Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 11 de dezembro de 2025. São 16 horas, horário de Brasília. Revolta que pode derrubar o ditador da Rússia, Putin. E retorno de soldados russos será doloroso. Para eles e para a Rússia, também, talvez mais para a Rússia, que vão ser as consequências da dor que os soldados estão sentindo. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, você vê aqui a verdade. Eu quero pedir a todos também que deem um like e que compartilhem, que recomendem o vídeo, o canal, porque assim mais gente vai ver o canal, vai ver os vídeos e vai ter a possibilidade de assistir a verdade e se inscrever no canal. Eu conto com vocês e façam seus comentários sempre bem-vindos. Muito obrigado. Bom, essa revolta que pode derrubar Putin, na realidade eu diria que ela está sendo desencadeada pela Ucrânia, né? E cujo alvo é Moscou, né? E pode trazer agitação e pânico generalizados no Kremlin, que já estão preocupados com isso e deixam isso muito claro, né? Já é visto isso, inclusive os propagandistas nas redes de televisão transparecem isso, né? Esse medo, né? É um cenário, na minha opinião, ele pode desencadear uma onda de protestos, que é que justamente o ditador da Rússia não quer. Protestos em massa por toda a Rússia, começando pela capital. Já existem protestos em algumas regiões, por exemplo, por causa de mortes, por causa da falta de combustível, mas se em Moscou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por exemplo, ou a interrupção de gasolina, que ali ainda não houve uma interrupção de gasolina, ela poderia iniciar protestos em larga escala, o povo de Moscou, uma população da grande Moscou, de 23 milhões de habitantes, e potencialmente desestabilizar o governo de Vladimir Putin, é o medo que eles têm. Aliás, em Moscou já houve uma paralisação parcial quando foi bombardeada de energia elétrica, quando foi bombardeada uma subestação na região de Vladimir, que atende, inclusive a subestação chama-se Vladimir. E ela foi recuperada, os ucranianos sabem, mas a ideia é começar a bombardear as subestações e não as fontes de geradoras de energia, que na Rússia, se não todas, a sua maioria são geradas por energia nuclear. Então é perigoso bombardear para todo mundo. Então ela está bombardeando as subestações. Os protestos na Rússia, quando começam em Moscou, aí qualquer levante ali se espalha rapidamente para outras partes do país. Moscou é um exemplo. E aí ele se espalharia mais facilmente esse protesto. Por causa disso, o ditador da Rússia está controlando com mão de ferro a internet. E porque na televisão só falam mentiras. Eles colocam o que eles querem que o povo ouça. E ataques a refinarias de petróleo e usinas termoelétricas podem mergulhar Moscou na escuridão e provocar frustração entre os moradores. Esse, provavelmente, segundo as minhas informações, minhas fontes, é o que a Ucrânia pretende fazer agora no inverno. E já está fazendo, mas vai fazer de uma maneira mais firme. O objetivo da Ucrânia é eliminar as refinarias de petróleo russas e atacar as usinas termoelétricas. Eu até sugiro que o corte de energia na capital criaria as condições para uma revolta, porque aí vão ficar mergulhados mesmo no frio, por falta de energia elétrica. E ali o frio em Moscou é muito forte. E eu observo que os recentes apagões já estavam meio familiarizando os russos com interrupções de energia, né? E deveriam estar dizendo, estamos começando a acostumar os russos aos apagões, né? Eles já sabem como são. A estratégia mais ampla da Ucrânia envolve interromper o sistema linear de energia da Rússia do ponto de vista político, né? Isolar Moscou é essencial para isso. É preciso cortar o fornecimento de energia para Moscou. Não existem muitas alternativas para o ditador se a energia for cortada por 2 dias.
3, 4 dias eles reconstroem, a Ucrânia tem que ir lá e de novo atacar a subestação. O abastecimento de combustível de Moscou, ele é mantido por meio de remessas que vêm de outras regiões. Então lá não falta, é o único local do mundo russo que não falta combustível. Mas o que a Ucrânia tem que fazer é bombardear essas rotas que trazem o combustível de outras regiões para a capital. E, ao mesmo tempo, deixar a capital sem energia, ou seja, sem gasolina e sem energia. Tem que drenar o suprimento de energia de Moscou, drenar seu suprimento de combustível. Esta é a chave. O Kremlin teme o início de um movimento de protesto na capital, chamando-o de gatilho potencial mais perigoso para uma agitação em todo o país. Putin tem muito medo de que Moscou proteste. Geralmente começa assim: se Moscou protesta, praticamente todo o país protesta. A onda se espalha imediatamente e nenhuma agência russa conseguirá desligar a internet ou qualquer outra coisa. Se o descontentamento aumentar em Moscou, todos na Federação Russa vão saber disso imediatamente. Não tem jeito deles dizerem que não. Essa é a chave e isso já está nos planos da Ucrânia, né? O retorno dos russos para a vida normal, a vida pacífica, depois da guerra na Ucrânia, vai ser doloroso, que talvez não seja tão normal e não seja tão pacífica. E até isso pode ajudar a deposição do ditador da Rússia, né? Antes de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção para os relatórios das Forças Armadas da Ucrânia sobre os veículos blindados destruídos, né? Que eu falei bastante anteriormente, mas eu acho que me esqueci de dizer que no início da guerra, os russos perdiam centenas de milhares de unidades de blindados, tanto tanques de guerra como de combate, para transportar infantaria. Agora, o número de veículos blindados destruídos pelo exército ucraniano é de um dígito. Me lembro que eu relatava nos combates, destruiu 26, destruiu 30, destruiu 50 veículos blindados russos, entre tanques de guerra Mas tinha bastante, agora não tem. Então, poucos é que são destruídos, né? Então, esse é um grande problema. Existe uma escassez de veículos. A indústria russa não consegue. Destruíram mais de 11 mil tanques de guerra, para você ter uma ideia. Não dá, nesses 4 anos de guerra, para eles reporem com a sua indústria 11 mil tanques de guerra. E mais de 23 mil blindados de transporte de tropa, ou seja, esses blindados de combate. Não tem, então tem uma escassez. E a Rússia agora está entrando, quero também fazer um parênteses aqui, na escassez de munição, né? Então, e ainda tem as perdas monstruosas de pessoal. Isso reflete a situação na Rússia. E se a guerra terminar agora, as cidades russas vão ser invadidas por uma multidão de milhares de indivíduos que não fizeram nada além de 4 anos, matando, roubando, estuprando, torturando, assassinando prisioneiros de guerra. Eles fizeram isso, os sobreviventes. Muitos não voltarão. 1 milhão, mais de 1 milhão, 1 milhão e 200, acho que vai ser um número maior que esse, ou pelo menos 1 milhão e 200, se a guerra terminar agora no final do ano, o que eu não acredito. A guerra vai entrar ano que vem e acho que ela vai terminar com o colapso econômico da Rússia durante o primeiro semestre do ano que vem, até o fim do semestre, lá no fim da primavera. Aqueles que sobreviverem, os soldados que sobreviverem, vão retornar às cidades russas, suas cidades natais, e o terror dos bandidos as envolverá. Não me surpreenderia se essa fosse a razão que, em última análise, poderia até derrubar ou ser um gatilho importante para derrubar o regime russo, o poder russo. Portanto, as coisas estão indo mal para a Rússia. Se não fosse esse o caso, a Rússia já teria vencido essa guerra há muito tempo, e não venceu e não vencerá. Os propagandistas russos começaram a preparar a Rússia para mais uma consequência da guerra do ditador da Rússia, Vladimir Putin, contra a Ucrânia, o retorno em massa de ocupantes mentalmente perturbados voltando para casa. E vou citar um blogueiro russo aqui, que eu vi, o Yuri Podolyak, esse é o nome dele. Expressou confiança em uma transmissão de propaganda de que o retorno dos ocupantes à vida pacífica vai ser muito doloroso para a Rússia. Ele insinuou um aumento na criminalidade interna. Segundo ele, aqueles que lutaram na guerra contra a Ucrânia chegam com experiências traumáticas severas que distorcem sua percepção de situações comuns. Como resultados, eles se tornam imprevisíveis
e agem agressivamente em situações de conflito. Em vez de uma reação pacífica, eles provavelmente responderão de forma dura e agressiva, assim como estão acostumados a fazer na guerra, disse esse propagandista aí que eu citei o nome dele agora, o sobrenome é Podolyak. Já são confirmadas as palavras dele, eu diria, por relatórios de crimes dentro da própria Rússia, daqueles que já voltaram, que já retornaram da Ucrânia. A situação ainda é mais agravada pelo fato de muitos deles terem antecedentes criminais, mas pelo fato de participarem no mínimo 6 meses da guerra, e muitos vão participar mais, até mais de um ano, eles são absolvidos, então eles não voltam mais para as prisões. E porque a Rússia está recrutando nas prisões, né? Gente que foi condenada por juízes, estava na prisão por crimes de assassinato, de estupro, de tráfico de drogas, etc. Além disso, nesse trabalho que se fez no canal dele, o Podolyak, falou sobre a incapacidade do Kremlin, mesmo no 4º ano de uma invasão em grande escala da Ucrânia, de fornecer, e ele ainda colocou entre aspas, de fornecer ao 2º maior exército do mundo itens básicos como roupas íntimas, como cuecas, por exemplo, e meias, né, que ele não tem mais capacidade de fornecer, que eles forneciam, né? Segundo esse mesmo blogueiro, os uniformes são distribuídos apenas uma vez a cada 6 meses e os ocupantes compram todo o resto por conta própria. E o Ministério da Defesa do país agressor está ciente dessa situação, mas não pode fazer nada, ainda acrescentou o propagandista. Ou seja, a Rússia está preocupada. Ela tinha uma visão de transferir esse pessoal todo para a Sibéria, mas acho que um pouco mudaram de ideia, que mandar milhares de homens para a Sibéria sem ter um local fixo para eles morarem, sem ter trabalho para eles, que eles não vão ter. Lá na Ucrânia tem 710 mil soldados, se não tiver 710, vamos dizer, tem pelo menos 600 mil russos, eles não conseguem fazer isso, né? Então vão ter que voltar para a sua terra natal, cada um deles, e aí que os problemas vão começar a se rebelar, vão começar a atacar as próprias autoridades, vão entrar no crime, vão ser braços armados de máfias, etc. E isso poderá trazer muita dor de cabeça ao governo russo, que eles podem se aliar, inclusive, a forças que estejam querendo derrubar o regime do ditador russo, que já está um pouco fragilizado por causa dos fracassos que ele vem obtendo sucessivamente na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal e compartilhem, deem um like. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.